Nossa repórter que tem informações diretamente do Supremo Tribunal Federal sobre o pedido de suspeição do ministro Dias Toffoli no caso Master. Camila, bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, Neila, Andresa, Igor, todo mundo que nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. Isso mesmo, a Polícia Federal fez esse pedido, para declarar a suspeição do ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master. E agora o que se aguarda é a decisão sobre esse pedido de suspeição. E o que acontece? O presidente da corte, o ministro Edson Fachin, é quem deve se manifestar em relação a isso, já que ele é o presidente da corte. O ministro Dias Toffoli é quem tem o poder sobre o processo, mas o ministro Edson Fachin, como presidente da corte, é quem deve se manifestar em relação a isso e, em último caso, decidir sobre o afastamento ou não do ministro Dias Toffoli. Ele já pediu, o ministro Fachin já pediu, determinou que o ministro Dias Toffoli se manifestasse nos autos desse processo, um processo que corre sob sigilo lá no Supremo Tribunal Federal. O ministro Toffoli, inclusive, ontem publicou uma nota, se manifestou em relação a isso, uma manifestação diferente da que ele deve fazer, essa manifestação que o ministro Fachin determinou que fosse feita é nos autos do processo, dentro desse caso tratado lá no STF, mas ele publicou uma nota aberta para se manifestando em relação a esse caso. Disse que esse pedido de declaração de suspeição dele, apresentado pela Polícia Federal, se trata de ilações. Então, ele não reconhece a validade, a legitimidade desse pedido, acredita que os argumentos utilizados pela Polícia Federal não fazem sentido. E em relação a isso, agora a gente aguarda a manifestação, de fato, dentro desse processo que corre sob sigilo, mas as informações, mesmo assim, acabam muitas vezes vindo a público e a gente vai acompanhar o segmento desse processo, o resultado desse pedido de suspeição, se Toffoli vai ou não ser afastado do caso. Camila, além do ministro Toffoli, Daniel Worcaro também se manifestou. Traz pra gente essa informação. Isso mesmo, Neila. A defesa de Daniel Worcaro manifestou preocupação com o vazamento, que eles chamaram de vazamento dessas informações, o vazamento seletivo de informações. Ele falou que eles falaram que esse vazamento, a divulgação desses trechos e interpretações sobre o conteúdo do material apreendido gera constrangimentos indevidos nesse processo e publicamente, e que isso favorece ilações que podem prejudicar o pleno exercício do direito de defesa. Daniel Worcaro, que é investigado e responde nesse caso do Banco Master, então a sua defesa se manifestou nesse sentido, criticando esse vazamento de informações. Isso porque o caso corre sob sigilo, tanto o caso do Banco Master quanto esse caso agora do pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli do processo. Inclusive, Neila, em relação, acrescentando informação sobre essa questão do pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli, juridicamente, o que o ministro Dias Toffoli entende é que juridicamente a Polícia Federal não tem a legitimidade para fazer esse pedido, por não ser parte no processo. Nos termos, ele cita inclusive os termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. E quanto ao pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte, foi o que ele falou, então vai responder a esse pedido de manifestação do ministro Dias Toffoli. Dentro do Supremo Tribunal Federal existe um entendimento de que, na verdade, o pedido deveria ser feito pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, e não pela Polícia Federal. Alguns ministros entendem isso, inclusive é o que o próprio ministro Dias Toffoli tem alegado, já que a Polícia Federal não é parte nesse processo. Mas a gente segue acompanhando e segue acompanhando os desdobramentos, tanto por parte dessa manifestação do ministro Dias Toffoli, quanto por parte dos pedidos que a defesa de Daniel Worcaro podem apresentar, já que eles vêm se manifestando contra esse vazamento de informações sigilosas. Eu volto com vocês. Muito bem, Camila, muito obrigada pelas informações. E a gente continua falando